Quando escutamos histórias ou biografias de pessoas como Steve Jobs, nós sempre pensamos e imaginamos que a infância deve ter sido muito feliz, que deve ter sido uma infância tranquila e uma família estável, que na sua juventude frequentou as melhores escolas, os melhores cursos, faculdades e tudo mais. Mas na vida de Steve Jobs não foi assim, por conta de uma briga, a família de seus pais, Abdul Jandali, e sua mãe, Joanne. Eles se conheceram durante a faculdade e no início do relacionamento, Joanne acabou ficando grávida. Mas Joanne vinha de uma família muito católica tradicional e seu pai e o resto da sua família não aceitou o casamento dela com Jandali e não queria aceitar nem a gravidez dela. Chegou a dizer que se ela se casasse com Jandali e que se tivesse o filho, ele a desertaria. Jandali, o pai de sangue de Steve Jobs, então decide abandonar a Joanne sozinha, grávida. Com toda essa confusão com a família da Joanne e o seu ex-futuro esposo e pai do seu filho abandonando ela, e ela acaba ficando sozinha, sem o apoio do pai, sem o apoio da família, e se sente incapaz de poder cuidar, criar uma criança sozinha. Por uma certa pressão da família, ela acabou decidindo doar a criança logo quando ela nascesse. No primeiro momento, Joanne não queria doar o seu filho, né? Durante 9 meses foi gerada uma conexão com aquela criança dentro da barriga e ela não queria simplesmente dar a criança, o filho dela, para doação. Mesmo com esse receio de doar o seu filho, ela acabou aceitando e foi em busca de encontrar um lugar que pudesse dar o suporte para essa doação que ela queria fazer. Só que a Joanne não queria se livrar do seu filho. Ela, de certa forma, ainda queria que ele tivesse um bom futuro. Então, no ato da doação, ela exigiu que as pessoas que fossem adotar o Steve, o futuro Steve, tivessem ensino médio e pós-graduação e que garantisse que ele iria para a faculdade assim quando completasse a idade correta. E o médico que ajudou ela em todo esse processo, desde a descoberta da gravidez até a doação, o médico garantiu que as pessoas que fossem adotar a criança teriam esses requisitos que a mãe, a Joanne, pediu. Só que apareceu um casal que queria adotar Steve, só que eles não se encaixavam dentro desses requisitos. Eles tinham tentado adotar uma outra criança antes, mas acabou, por alguns motivos, não deu certo e eles ficaram sabendo que o Steve seria adotado. Esse casal era o Paul e a Clara Jobs. Então eles queriam adotar Steve, mas a mãe não queria nem assinar os papéis de doação porque eles não se encaixavam naqueles critérios que ela tinha pedido, de que eles teriam que ser formados e pós-graduados para poder cuidar do Steve. E esse caso acabou parando na mão do tribunal para decidir lá com a justiça. E só depois de várias idas ao tribunal, papéis e deles garantirem que o Steve, quando tivesse a idade correta, iria sim para a faculdade. Só depois de tudo isso a mãe finalmente aceitou assinar os papéis e passar a guarda da criança para Paul e Clara Jobs. Então esse casal, Paul e Clara, decidiram nomear esse menino, essa criança, de Steve Jobs. Sejam bem-vindos ao canal Mentes Brilhantes. Estou produzindo mais vídeos como esse. A ideia desse quadro é contar histórias de pessoas bem-sucedidas e empreendedores, mentes brilhantes, para que possamos extrair dessas histórias alguma informação, motivação para que possamos usar em nossa vida e, quem sabe, nos nossos futuros negócios também. E para você não perder esses vídeos, você precisa estar inscrito e deixar o like no vídeo para o YouTube te recomendar esses vídeos assim quando eles saírem, tá certo? Muito obrigado pelo seu like e a sua inscrição. Vamos continuar o vídeo. Apesar do medo desses novos pais, Paul e Clara, eles tinham medo que alguém viesse algum dia buscar Steve de volta e tirar deles, por conta daquela confusão toda no tribunal, pelo tempo que passaram lutando para poder ter o Steve com eles. Mas isso nunca aconteceu. Depois dos tribunais, ninguém nunca foi atrás de querer pegar Steve de volta ou alguma coisa desse sentido. E essa família pôde proporcionar ao Steve um crescimento saudável, e com isso a família criou durante o tempo, durante os anos, um vínculo de muito afeto entre eles. Com 5 anos de idade, Steve Jobs e a sua família, em 1960, eles se mudaram de São Francisco para uma cidade lá na Califórnia. E logo com seus 5 anos de idade na escola, seus pais perceberam que Steve ele tinha um pouco de dificuldade de se comportar na sala de aula
e principalmente com seus professores. Ele chegou a ser suspenso várias vezes. A mãe de Jobs o ensinou a ler muito cedo e percebeu que ele tinha facilidade para aquilo. Então, quando ele ia para a escola, ele aprendia mais rápido que os seus colegas e por conta disso ele ficava parte do tempo entediado porque aquilo que estavam fazendo ou aprendendo ele já sabia. Então sobrava tempo para ele fazer arte, pregar peças dos seus colegas e também dos seus professores. O seu pai nunca o recriminou, pelo contrário, o pai de Steve culpava a escola por não conseguir desafiar o Steve intelectualmente. Mas teve uma professora que conseguiu fazer com que Steve passasse boa parte do seu tempo estudando. Steve tinha ido assistir uma aula mais avançada do que a turma dele estava assistindo, para ver se ele conseguiria se adequar e, de certa forma, conseguir se desenvolver junto com aqueles outros alunos que já sabiam mais do que ele, né? Mas mesmo assim, essa professora só conseguiu fazer isso, conseguiu fazer com que Steve sentasse e estudasse, o subornando com dinheiro. Ela oferecia dinheiro, grana mesmo, para ele conseguir terminar, chegar ao final das lições. Com isso, naquele ano, ele aprendeu mais do que anos anteriores. Suas notas foram melhorando bastante, o suficiente para a escola sugerir aos pais que ele pulasse 2 séries para frente, né? Para que ele ficasse em uma turma onde o nível de conhecimento fosse maior e que conseguisse o desafiar intelectualmente. Mas os seus pais não deixaram isso acontecer, pelo medo de que a diferença de idade entre Steve e os outros alunos criasse uma barreira no relacionamento de novas amizades. Então decidiram pular apenas uma série, para que essa diferença de idade não fizesse tanta diferença assim no relacionamento de novos amigos. Mas assim que ele trocou de turma, ele acabou mudando de escola também. E nessa nova escola ele acabou se tornando aquele tipo de aluno reprimido, quieto, silencioso, sem muitos amigos e que sofria até bullying. Essa escola ficava em uma parte mais pobre da cidade e Steve não estava gostando daquela escola. E como eu disse que ele sofria bullying frequentemente de colegas, outros alunos da escola. Steve ficou nessa escola por 1 ano e no meio do 7º ano, um dia voltando para casa, Steve foi pego por alguns outros alunos ali e ele tomou uma surra. Revoltado com tudo isso, ele já não gostava da escola. Quando ele chegou em casa, ele falou para os seus pais: ou vocês me tiram dessa escola, ou eu nunca mais piso lá, não estudo mais e não tem conversa. Então eles foram morar em Los Altos. Em Los Altos, Steve começou a acompanhar mais o seu pai no trabalho. Ele entendia de mecânica, marcenaria e elétrica. Tudo que faltava ou precisava consertar dentro de casa, o pai de Steve conseguia resolver. Steve admirava muito seu pai e para o Steve, o pai dele era muito importante. O seu pai, nos seus tempos livres, ele gostava de consertar carros antigos. Esse era o hobby dele. E por mais que isso não interessasse ao Steve, foi muito importante em uma outra coisa. Paul, pai de Steve, ensinou ele sobre os rudimentos eletrônicos. E esse foi o empurrão que Steve precisava para ele começar a se interessar cada vez mais por componentes eletrônicos. Tanto que ele fez de um hábito sair pelas ruas do seu bairro junto com seu pai procurando peças descartadas eletrônicas que eles pudessem reutilizar de alguma forma dentro de casa ou fazendo alguma outra coisa. E assim, nessa época, nesse bairro, nessa cidade, nesse bairro, isso era muito comum, eles encontrarem várias peças, porque os seus vizinhos normalmente eram mecânicos, técnicos ou até mesmo engenheiros. E Steve via as pessoas ali trabalhando e sempre com peças eletrônicas, com interfaces e placas, todo esse tipo de coisa eletrônica. E ele adorava muito tudo aquilo ali. E ele se relacionava com seus vizinhos. Ele chegava lá, via alguém na garagem trabalhando em alguma coisa, ele chegava lá e começava a conversar e queria saber o que a pessoa estava fazendo ali, sendo muitas vezes até intrometido. E de tanto conversar com seus vizinhos, né, o Steve já era conhecido ali por fazer perguntas e gostar daquilo, um vizinho apresentou para ele um grupo da HP, isso mesmo, a empresa HP. E esse grupo basicamente era pessoas que gostavam da área de tecnologia, da eletrônica, se juntavam para escutar engenheiros que trabalhavam na HP. Eles contavam sobre quais projetos eles estavam trabalhando e como funcionava algumas coisas. E Jobs
estava cada vez mais apaixonado nisso e estava adorando tudo aquilo. Tanto que, de alguma forma, ele conseguiu o número do CEO da HP, Bill Hewlett. Steve, então, com esse número, ele decide ligar pro cara. Por que não? Então eles ficaram conversando por uns 20 minutos. Ele pediu por algumas peças eletrônicas pro Bill e ele conseguiu. E muito mais do que as peças, Bill ficou impressionado com a coragem de Steve ligar para um CEO. Normalmente algumas pessoas, por ver alguém em uma posição de relevância como CEO, né, da HP, daquilo que ele mais gosta, de certa forma Steve enxergava ele como uma autoridade naquilo que ele tanto gostava de fazer, e ele mesmo assim ligou pro cara, e o Bill ficou impressionado com o seu conhecimento e com a sua motivação, a sua inspiração daquilo que ele gostava. E foi assim que ele conseguiu um trabalho de verão. Através do próprio CEO, ele conseguiu um trabalho de verão para trabalhar ali em um escritório da HP. Muito louco como às vezes tomar algumas atitudes que são arriscadas, como essa do Steve, nos proporciona oportunidades que não teríamos se deixássemos o medo vencer a gente, não é mesmo? Imagina se o Steve não liga para ele pelo medo, ou de ser ignorado, o medo de ser menosprezado, enfim. Com certeza esse foi um grande aprendizado para o Steve e serviria de alguma forma positivamente para ele no seu futuro. E naquele grupo que ele fazia parte da HP, com pessoas interessadas em eletrônicas, que os engenheiros davam aula, ele conheceu um outro cara chamado Steve Wozniak. Steve Wozniak ele já era mais experiente na área de eletrônica do que Steve, e também 5 anos mais velho do que Steve. Steve nessa época tinha 15 anos de idade. E os dois logo viraram amigos, porque ambos tinham a mesma paixão, né? Ali os computadores, os componentes eletrônicos e tudo mais de tecnologia. O Wozniak, ele admirava a inteligência de Steve, sua empolgação, sua motivação. E por mais que eles gostassem ali das mesmas coisas, eles eram diferentes em alguns outros aspectos. O Wozniak, ele era mais tímido, introvertido. Preferia ficar ali mexendo nas suas coisas, sem muita conversa com outras pessoas. E Steve, ele era um pouco diferente, ele era muito mais empolgado, motivado, sempre falando sobre o futuro. Então essa empolgação do Steve trazia um certo diferencial para ele. Enquanto fazia esse roteiro, eu vi algumas palavras que descreviam o Steve Jobs como vibrante. E acredito que seja bem isso mesmo. Steve sempre imaginava onde eles poderiam chegar, como tudo que eles poderiam construir no futuro por conta da tecnologia. E enquanto Steve ia crescendo, o seu amor pela tecnologia e componentes eletrônicos também iam crescendo. Mas ele também teve um contato com algumas outras coisas bem diferentes, como por exemplo, Shakespeare, Dylan Thomas, Platão e vários outros escritores de literatura clássica. E durante essa paixão dele, na escola ele começou a estudar matérias antigas, porque ele queria reaprender do começo tudo de novo, tudo para aquilo que ele não tinha dado atenção antes. Ele se interessou tanto que ele voltou matérias de anos anteriores só para reaprender do zero. Principalmente ele queria aprender a escrever ou talvez se comunicar, então ele estudou muito sobre redação criativa. E além de estudar, ele também começou a ouvir muita música, além de estudar coisas que iam para um lado completamente diferente da ciência e da tecnologia, como a literatura e a filosofia. E por mais que Steve tivesse essa personalidade vibrante, motivada, empolgada com tudo, visionário com o futuro, ele ainda se sentiu um pouco excluído na escola. Nessa época, Steve, ele era uma mistura de nerd com um hippie. Só que ele era legal demais para andar com os nerds e inteligente demais para andar com os hippies, que só queriam saber de ficar usando aquela parada lá. E em 1972, com 17 anos de idade, Steve Jobs entrou para a Reed College. É uma faculdade onde ele decidiu fazer literatura inglesa, por conta aquela paixão que ele estava tendo por literatura clássica, por exemplo. Mas 6 meses depois, ele começou a ficar em dúvida sobre o valor da faculdade. Ele estava passando por uma fase de muitas dúvidas, ele não sabia o que ele queria fazer da vida. E não via como a faculdade iria responder essas perguntas para ele. Além desse momento de muita dúvida, era uma faculdade muito cara. Ele percebeu que todo o dinheiro que os seus pais juntaram durante todos os anos de suas vidas estavam sendo gastados de uma forma muito rápida em uma faculdade
em que ele não estava aproveitando e não via valor naquilo. Então, sem saber de nada, sem um rumo, sem uma garantia, sem um direcionamento, só com a certeza de que uma hora alguma coisa daria certo em sua vida. Só que na verdade ele não deixou de ir exatamente para a faculdade. Ele tinha encerrado a matrícula dele, né, parou de pagar, mas de alguma forma, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, ele continuou indo às faculdades e assistiu diversas aulas de graça sobre coisas que interessavam a ele. Então ele participou de aulas desde caligrafia à computação, coisas completamente diferentes. Então, por mais que essas atividades, essas aulas não tivessem nenhuma ligação entre si, Steve gostava porque exercia a sua criatividade, por exemplo, mas não davam nenhum caminho de como essas matérias poderiam ser usadas no futuro de Steve, mas ele gostava daquilo que estava fazendo. Em 1974, com 19 anos, Steve decide fazer uma viagem para a Índia, com a intenção de encontrar respostas sobre ele mesmo, sobre a vida, sobre o futuro, algo mais espiritual, através do budismo e do uso de drogas. E quando ele volta de sua viagem espiritual, de degustação de drogas, e quando Steve volta, ele tenta arrumar um emprego. E ele consegue. E eu acho muito interessante que todos os lugares por onde Steve passou, os seus empregos, por exemplo, são lugares que de alguma forma influenciaram o futuro da tecnologia. Já falamos da HP, o grupo que ele participou lá. Ele trabalhou no escritório da HP e agora ele tinha acabado de conseguir um emprego na Atari. Então ele começou a trabalhar ali na Atari como um designer de games. Nessa empresa, Steve arrumava muito problema com seus colegas. Ele criticava, falava mal do trabalho deles, falavam que eles não eram o suficiente ou que eles eram preguiçosos, só que ele não era chefe, não era dono, não era nada, ele era mais um funcionário ali dentro da empresa. E por conta disso, seus colegas odiavam trabalhar com Steve. Ninguém gostava de trabalhar com Steve. O mano era chato. Só que mesmo assim, com todos esses problemas dentro da empresa, ele conseguiu convencer o chefe dele de que a empresa não estava indo tão bem, porque ele ainda não tinha dado um trabalho só para o Steve mexer, um projeto para ele liderar sozinho. E ainda prometeu que se ele desse um trabalho na mão do Steve só para ele liderar sozinho, ele iria criar o melhor jogo já lançado do mundo. E o chefe, admirado, com o que o Steve tinha prometido, ele aceitou e ofereceu $5.000 caso Steve conseguisse finalizar esse projeto e entregar nas mãos dele. Então ele logo se viu com o projeto e lembrou de alguém que poderia ajudar no seu projeto, Steve Wozniak. Ele rapidamente ligou para o Steve Wozniak e falou assim: cara, consegui um projeto sozinho e vamos ganhar uma bolada para fazer esse projeto. Quero saber se você topa participar comigo. Ele falou: pô, legal, topo sim participar com você, mas quanto que vão pagar? Então, vão pagar pelo projeto $700. Então o Steve Wozniak aceitou na hora. Era muita grana para o Steve Wozniak. E ele não fazia ideia de que, na verdade, o dinheiro total seria de $5.000. Então eles criaram um jogo de retângulos que bate uma bolinha e vai destruindo uns quadradinhos. E o jogo, quando foi lançado, realmente foi um sucesso. Ali, né, o Steve recebeu os $5.000 e passou 350 para o Steve Wozniak. A suposta metade de $700. O cara era foda, diferenciado. E por causa do tempo que eles passaram juntos desenvolvendo esse jogo, Steve descobriu que o Wozniak tinha um passatempo de criar computadores. Na verdade, ele criava os circuitos, placas que vão dentro dos computadores hoje em dia. Em 1975, Steve já estava ali com seus 20 anos de idade e essas placas e circuitos que Steve Wozniak criava era integrado com uma TV e com um teclado. Assim, parece muito normal, mas para aquela época não era. Não existia computadores dessa forma. Os únicos computadores eram aquelas grandes máquinas antigas que só usava quem tinha um conhecimento assim que era mínimo de programação para uma parcela mínima de pessoas. Era algo extremamente incomum, inviável de várias pessoas terem, só grandes empresas e governos. Então, em 1975, Steve Wozniak foi a primeira pessoa do mundo a escrever, digitar algo no teclado e ver o que escreveu simultaneamente numa tela. Para o Steve Wozniak isso era comum, era normal, era sua brincadeira. Mas para Steve Jobs aquilo era revolucionário. E ele ficou tão empolgado de ter visto aquilo, como aquilo era revolucionário, ele queria que outras pessoas vissem aquilo
e ele convenceu o Steve Wozniak a deixar o seu emprego na HP para eles abrirem a sua própria empresa e vender esses circuitos. Tá, mas qual seria o nome da empresa que o Steve Jobs iria criar junto com o Steve Wozniak? Nessa época, Jobs estava fazendo uma dieta muito restrita, apenas com frutas. E nesse dia ele tinha acabado de visitar um pomar de maçã. Então ele pensou em Apple, maçã. E um dos benefícios que os dois viram nesse nome é que Apple vinha antes de Atari na lista telefônica, onde as pessoas pesquisavam as paradas ali que elas queriam, e vinha antes de Atari. Uma boa estratégia de marketing para a época. Então juntos, Jobs e Wozniak criaram o primeiro protótipo daquela placa de circuito que o Woz tinha criado sozinho. E eles levaram essa placa em um evento de demonstração. E dentro desse evento tinha um cara que ele tinha uma loja de componentes eletrônicos. Ele ficou interessado naquilo que ele viu na apresentação. Ele fez uma proposta para os dois. Ele queria comprar 50 placas daquelas por $500 cada. E obviamente eles aceitaram, era o primeiro pedido deles. Estavam muito felizes, então eles foram atrás de conseguir entregar todas essas placas para o seu primeiro comprador. Só que houve uma falha de comunicação ali entre os dois. Eles acharam que o dono da loja queria apenas as placas. E o dono da loja queria a coisa completa. Queria a placa, o teclado, o TV, tudo junto ali. Então quando eles foram fazer a entrega dos produtos, ele pegou as caixas, abriu, viu, legal, tá aí, mas cadê o resto? Tá faltando coisa. Steve Jobs ficou pensativo, pensando como ele poderia resolver aquele problema. Então ele pensou em uma solução e disse pro cara: aqui na loja você já vende o monitor e o teclado. Porque quando você oferecer as nossas placas, você não oferece junto os seus produtos, o monitor e o teclado. Assim você consegue movimentar mais produtos da sua loja que você já tem, aumentando o seu faturamento. O cara da loja pensou bem e falou: cara, realmente isso faz muito sentido, então negócio fechado, tudo bem. Mas os próximos eu quero todos montados. Mas esse pequeno problema de comunicação deu um insight para o Jobs. Ele realmente se questionou: cara, as pessoas que vão usar isso não entendem de computação, programação e peças de computadores. Elas querem algo pronto para usar. E já nesse primeiro projeto, Steve já estava pensando em evoluir, em criar algo diferente a partir daquilo que ele já tinha criado junto com o Woz. Eles conseguiram fazer mais alguns outros pedidos e eles já estavam pensando em evoluir e principalmente resolver aquele problema que tinha dado com o primeiro cliente deles, que era vender algo que as pessoas só querem apenas usar e não montar. Então nessa época Steve já estava pensando em evoluir. E isso tudo trabalhando dentro da garagem deles, onde ele chamou umas garotadas para ajudar a montar as placas e os futuros computadores. E assim eles conseguiram pensar em uma solução para aquele problema das pessoas que não comprariam só a placa. E pensando nisso, eles lançaram o Apple One, que já tinha tudo junto. Tinha a placa que eles vendiam dentro de uma caixa, tinha o teclado, o monitor, tudo uma coisa só. Sem contar no design, fazendo com que a Apple se diferenciasse dos seus concorrentes. Então o time da Apple começou a crescer cada vez mais. E quando chegou em mais ou menos uma dúzia de pessoas, eles se mudaram para um escritório. Saíram da garagem dos pais do Steve e foram para um escritório alugado. No ano de 1976, quando Steve Jobs tinha 21 anos de idade. Mas eles conseguiram fazer isso depois de um corre insano de toda a equipe, mas também do Steve, que passava quase o dia todo só no telefone conversando com possíveis compradores. E obviamente ele recebia mais não do que sim. Então ele ficava triste, irritado, brigava com o time, discutia, xingava, mas ele não desistiu. E por conta disso eles conseguiram ir para o escritório deles. Desde a época de escola, Steve tinha um relacionamento com uma mulher chamada Chris. Ela ficou grávida, mas Steve não aceitava que o filho era seu. Então ele fez pouco caso e acabou abandonando essa mulher desse relacionamento que ele tinha. Isso em 1977, quando eles tinham 22 anos. E quando Steve completou 23 anos de idade, a Chris também deu à luz a uma criança, uma menina. E a mãe deu o nome para essa menina então de Lisa. Mas Steve não aceitava que Lisa pudesse ser a sua filha. Então ele ignorava basicamente a existência da menina e as chamadas, as ligações da Chris, a mãe de Lisa.
Um ano depois, então, eles decidiram fazer um teste para confirmar se Steve era ou não o pai de Lisa. Quando fizeram o exame, deu positivo. Steve era realmente o pai da Lisa. Então, depois de confirmado, né, ele pelo menos começou a pagar a pensão alimentícia para ela, mas ele optou por não fazer parte, não estar presente na vida da Lisa. Mais pra frente, por algum motivo, Steve muda. Passou a reconhecer que Lisa era sua filha, que ele era pai dela, parou de usar drogas e até suas roupas mudaram, deixando ali de lado seu estilo hippie. E também até deu o nome de Lisa para um dos seus projetos de computadores inspirados na sua filha Lisa, mas que antes ele negava que tinha algum tipo de relação a filha dele ter o mesmo nome do computador que ele lançou. Mas isso com o tempo ele aceitou e confirmou que sim, o computador Lisa tem a ver por conta da filha dele. O crescimento da Apple foi muito rápido. Por exemplo, em 1977, quando ele se mudou para um escritório, a empresa valia em torno de $5.000. E no final do ano de 1980, apenas 3 anos depois, a Apple valia $1,7 bilhão. E Steve tinha apenas 25 anos de idade. Então nessa época, a Apple já contava com centenas e centenas de funcionários. 300 desses funcionários ficaram milionários porque compraram ações da Apple durante esse crescimento. Todo esse crescimento rápido, sua pouca idade, fama, fortuna, chamou muito a atenção das pessoas e logo Steve acabou se tornando uma pessoa pública. Ele foi capa de várias revistas, como por exemplo a Times e várias outras. E todo esse reconhecimento não era à toa. Ele criou um negócio muito valioso e no meio desse processo, no meio desse caminho, ele deixou 300 funcionários milionários. Isso é incrível. Uma das grandes habilidades de Steve era a sua persuasão. Quando ele conversava com alguma pessoa, ele deixava essa pessoa em uma espécie de transe, de uma forma positiva. A sua paixão, o seu carisma, isso atraía as pessoas até ele. E isso afetava positivamente todas as pessoas da equipe dele. E essas pessoas conseguiam fazer coisas impossíveis, porque Steve não deixava elas acreditarem que aquilo era impossível. Em 1980, Steve estava liderando um projeto chamado Macintosh. Isso parece até estranho, mas Steve não chegou a ser CEO da Apple quando era mais novo. Ele sim dava ideias, gerenciava os projetos e liderava as equipes. Ele sim fazia parte do conselho da Apple, por ele ter a maior parte em ações da empresa. Então Jobs, liderando esse projeto Macintosh, criou e vendeu um computador que mudaria completamente a computação pessoal. E Jobs, como sempre, agiu de forma vibrante, intensiva e apaixonada pelo projeto do Macintosh. E por mais que as intenções de Steve com certeza eram boas, o seu tipo de atitude acabou criando um atrito com a equipe por conta dos prazos atrasados e expectativas altas por parte do Steve, o que fazia com que o Jobs agisse de forma desagradável com a sua equipe, de forma grosseira. Ele era excessivamente sincero e por conta disso muitas vezes deixavam as pessoas humilhadas, elas se sentiam humilhadas por ele e também diante a toda a equipe. Apesar de tudo isso, o resultado do Macintosh era inegável. Eles conseguiram criar uma máquina incrível, desde a sua performance a seu design, que também era incrível. Por mais que o computador fosse bom, tivesse vendido bem, para o conselho não foi o suficiente. Como o lançamento foi adiado diversas vezes por causa do perfeccionismo de Jobs de querer entregar um produto perfeito. Enquanto isso, a IBM, que também produzia computadores nessa época, estava vendendo muito mais do que a Apple. Então, tinha uma pressão muito grande do conselho para o próximo lançamento e uma pressão muito grande também por parte do público que consumia a Apple. Porque eles queriam ver o que a Apple estavam produzindo, eles eram sinônimo de diferencial e inovação. Então as pessoas criaram expectativas, pressão sobre qual seria o próximo produto lançado pela Apple. Então em 1984 foi lançado o Macintosh, no valor de $2.495. E para a época isso era um valor muito alto. E já no lançamento ele fez números muito bons, justamente das pessoas que eram fãs que queria saber o que a Apple estavam produzindo. O tipo de pessoa que passa horas nessas filas de hoje em dia esperando para poder comprar um produto no lançamento, né? E também fez um bom lançamento por conta do comercial que a Apple produziu e divulgou. Esse é considerado o melhor comercial já lançado de todas as épocas, de todo mundo. Mas em 1994
no segundo semestre, as vendas do Mac começaram a cair. Por conta desse baixo volume de compras, a relação que já não estava boa com o conselho da Apple, com o Steve, já não estava boa. E a partir disso só começou a piorar mais. Principalmente uma relação com o CEO que tinha vindo da Pepsi para ajudar a Apple a alavancar suas vendas. Então nessa hora já estava ficando inviável conviver com o Steve e o Steve conviver com esse CEO que veio da Pepsi. Então ele foi até o conselho, bateu no peito e falou: ou ele sai ou eu saio. E a maioria do conselho escolheu ficar com ele. Então depois disso, Jobs foi afastado da Apple. E logo em seguida, quando saiu dali revoltado, bravo, irritado, ele vendeu quase todas as suas ações da Apple e menos uma, para que ele assim pudesse continuar participando das reuniões de acionistas da empresa, para ficar por dentro de tudo que estava acontecendo ali dentro, né? Rapidamente isso virou uma notícia mundial. Revistas, jornais, isso foi estampado em vários locais e veio a público tudo isso. E em 1935, com 30 anos de idade, Jobs criou um novo negócio chamado Next. Parece até uma brincadeira o Next, próximo depois da Apple. Sei lá. Ele recrutou alguns funcionários, alguns parceiros deles de maior confiança que tinham na Apple para fazer parte desse novo negócio que era a Next. E o objetivo dessa nova empresa, da Next, era produzir computadores de eficiência para instituições de ensino superior. E apesar do design, mais uma vez, ser muito atrativo, pelo o hype criado pelas pessoas em saber o que seria a Next, o que aconteceria depois que Steve Jobs saiu da Apple, o que ele faria de novo. Mas para algumas pessoas o computador na Next foi uma decepção. Era um computador de $6.500. Eles chegaram a ter até uma fábrica que tinha capacidade de produção de 10 mil computadores por mês, mas eles não estavam vendendo nem 400 computadores por mês. Então eles estavam perdendo muito dinheiro. Paralelo a tudo isso, Steve fechou um negócio com o George Lucas para comprar uma divisão de computadores da Lucasfilmes. Jobs pagou $5 milhões para ter 70% da empresa chamada Pixar. Pixar então se tornou referência no mercado de produção de animação pela sua ótima qualidade de produção. E por conta dessa referência, a Disney fechou um acordo com a Pixar para que eles produzissem um filme animado. E o filme era Toy Story. Você provavelmente já assistiu esse filme, eu já assisti esse filme várias vezes, e não é surpresa para ninguém que o lançamento desse filme foi um sucesso. Foi um sucesso de bilheteria. Uma semana depois do lançamento de Toy Story, a Pixar entrou para a Bolsa de Valores. E as ações que o Jobs tinha passaram a valer $1,2 bilhão. Ele ganhou 5 vezes mais do que ele ganhou na Apple quando eles entraram para a bolsa. Em 1989, Steve foi fazer uma palestra em Stanford Business School. E antes de dar a sua palestra, de subir no palco, ele conheceu uma garota ali na plateia que viria a ser a sua futura esposa, a Lorraine Powell. Quando eles realmente se casaram, até a Lisa foi morar com eles em Palo Alto. Logo após o casamento, Lorraine dá à luz a mais um filho de Steve Jobs, Reed Paul Jobs, e eles também tiveram uma segunda filha, a Irene Jobs, e mais uma filha em 1988 chamada Eve Jobs. Tá, e a Apple? O que aconteceu com a Apple após a saída de Steve Jobs? Desde a saída de Jobs, os resultados da Apple só caíam. Não tinha nada de novo nos produtos, e lembrando que inovação era o segundo nome da Apple. E por conta disso as vendas diminuíram muito. Até as ações da Apple, que chegaram a valer $70 cada, estavam sendo vendidas a $14 em 1996. E por conta dessa desvalorização, a Apple estava à beira da falência. Eles gastavam mais do que vendiam e os acionistas estavam inseguros com o futuro da Apple. E o time de toda a equipe, de todos os projetos, estavam todos assim desanimados, já aceitando a derrota. E a solução que encontraram para tentar sair do buraco era voltar ao que era antes, desenvolvendo um novo sistema operacional. E pensando nisso, decidiram comprar a Next, a empresa criada por Steve Jobs. E por que eles fizeram isso? Eles preferiram comprar a empresa para usar o sistema operacional que tinham nos computadores da Next. E nesse acordo de compra para usar o sistema operacional, e de bônus, Steve Jobs voltaria para a Apple
mas apenas como um conselheiro do CEO, em 1996. Nessa época, Steve já estava com seus 41 anos de idade. Então, logo, o mais rápido possível, Steve começou a trabalhar. E todos perceberam que o trabalho que Steve estava fazendo era incrível. E por conta desse ótimo trabalho, as outras pessoas do conselho decidiram tirar o CEO e ficar apenas com Steve. Queriam que ele assumisse o lugar desse CEO, se tornando assim CEO da Apple. Desde a criação da Apple, eles sempre foram noticiados. E esse último acontecimento de Steve de volta à Apple não passou batido por ninguém. E logo quando Steve foi anunciado publicamente que estava de volta, as ações da Apple, que valiam 14, passaram a valer $20. Logo em seguida, Jobs anunciou uma parceria com a Microsoft, uma de suas principais concorrentes. E a Microsoft e a Apple tinham umas treta, especificamente Steve Jobs e o Bill Gates. Steve Jobs acreditava que o Bill Gates tinha roubado, copiado seu sistema operacional. Mas enfim, essa parceria era o seguinte, o porquê dela? A Microsoft investiria 150 milhões na Apple e o pacote Office passaria a funcionar no sistema operacional da Apple e o Mac iria incorporar o Internet Explorer. Isso foi muito bom para a Apple, que estava à beira da falência, e também muito bom para Bill Gates, da Microsoft, que estava com alguns problemas na justiça, mas isso fica para uma próxima história que é do Bill Gates e da Microsoft. Continuando. Com essa parceria anunciada, as ações da Apple subiram mais uma vez, mas agora para $26. Só que Steve não tinha se tornado CEO no papel, no contrato assinado. Ele ficou então como um CEO interino, só que como eu disse, não tinha nada escrito, formalizado, oficial. As pessoas aceitaram e respeitavam ele como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente entrou pela porta e passou a ser o CEO interino. O CEO anterior tinha iniciado vários projetos, e projetos assim muito diferentes. E Jobs, logo que chegou, a primeira coisa que ele fez foi cancelar mais da metade desses projetos, o que acabou diminuindo o número de funcionários. Foram mais de 3.000 funcionários que foram embora. Mas agora, os que ficaram focaram em apenas 4 produtos. Com o foco da sua equipe nesses 4 produtos e a diminuição de custos, a Apple saiu de um prejuízo de $1,4 bilhão em 1997 e conseguiram alcançar um lucro de $309 milhões. Em maio de 1988, a Apple lançou um computador desktop chamado de iMac. O i ou i, nesse caso, era referência a como todos os aparelhos da Apple se conectavam, ou seja, através da internet. O design do computador era algo nunca visto, não era cinza, feio, escuro e metálico como o dos concorrentes. Tinha uma cor assim azul clara, o formato lembrava muito uma lágrima, reforçando como Steve Jobs sempre se esforçava para entregar um melhor produto para os seus clientes, os seus consumidores. A Apple, ela nunca seguiu as tendências para tentar criar algo em cima daquilo. A Apple criava as tendências que os outros copiavam. Com o sucesso de Steve na gestão da Apple e no lançamento do iMac, Steve começou a, por exemplo, se preocupar com as coisas que ele não tinha muito controle. Por exemplo, a experiência do usuário que comprava os seus computadores. Até esse momento, a Apple vendia os seus computadores para as lojas que revendiam para os compradores finais. Mas Steve queria que a experiência do comprador fosse a melhor possível. E Steve estava disposto a fazer isso. Em 1999, a Apple começa a planejar suas lojas físicas. E Steve definiu alguns padrões que as lojas deveriam seguir para a melhor experiência do usuário. Por exemplo, as lojas deveriam ter apenas uma entrada e uma saída, não deveriam ser longas e estreitas, elas deveriam ser abertas e espaçosas, para que o cliente intuitivamente conseguisse se localizar ali dentro e não se sentir perdido, mas sim confortável de estar ali naquele lugar. As lojas deveriam ser construídas em lugares onde o fluxo de pessoas fosse grande, como ruas movimentadas de grandes centros. O planejamento dessas lojas levaram 2 anos, e a primeira loja foi inaugurada em 2001. Essa loja e as outras lojas abridas nesse ano faturaram $1,2 bilhão. Ainda em 2001, Steve tinha o objetivo de transformar a Apple em uma empresa de tecnologia, e não só de computadores. Com esse objetivo, a Apple começou a produzir softwares, ou aplicativos ou programas de computador, que
auxiliavam e ajudavam pessoas que trabalhavam com arte e tecnologia. Por exemplo, eMovie, que era um editor de vídeo, Final Cut Pro, iDVD, iPhoto, iTunes Store. E com isso eles conseguiram ter ainda mais controle das experiências que seus usuários tinham. Porque além deles produzirem o hardware, que é a peça, o computador, eles produziam o software, que são aplicativos ou dispositivos digitais, e todos eles eram interligados. E com isso o público começou a perceber que o público da Apple é um público que inova, é um público de criadores, é um público de pessoas que pensam diferente. E a Apple, que sempre inovou, em 2001 lançou o iPod. Esse dispositivo deu a oportunidade das pessoas guardarem 1000 músicas dentro do seu bolso, o que era impossível naquela época, antes, é claro, do iPod. Em 2006, Steve Jobs, com seus 51 anos de idade, a Disney, depois de tantos sucessos da Pixar, decidiu comprar a Pixar em um acordo de 7,4 bilhões de dólares. Apesar de várias vitórias da Apple, da Pixar, da vida profissional de Jobs, sua saúde não estava muito bem. Steve fez alguns exames e esses exames mostraram que ele estava com um tumor no pâncreas. Ele manteve segredo até o dia de sua cirurgia, em junho de 2004. E nessa cirurgia descobriram que aquele tumor tinha se espalhado ainda mais e tinha chegado até o seu fígado. Mesmo com essas notícias ruins sobre a sua saúde, Steve Jobs voltou a trabalhar, continuou trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Em 2005, Steve notou que as câmeras digitais estavam começando a serem substituídas pelos celulares que estavam tirando foto. E ele fez a ligação de que isso poderia ser o fim também do iPod, porque se um celular pode tirar foto, por que não reproduzir música? E o iPod representava uma grande parte do faturamento da Apple nesse tempo. Era uma fatia bem importante. Então a Apple desenvolveu algo nunca visto antes, o que iria fazer parte de quase 100% da vida das pessoas hoje em dia. Essa tecnologia processava várias entradas ao mesmo tempo, permitia que as pessoas pudessem digitar tocando na tela, ao contrário de ter que usar aquelas grandes quantidades de botões que tinha nos telefones naquela época. Combinando tudo isso, e mais uma vez um design incrível, Steve Jobs apresenta ao mundo o iPhone. E ele resumiu o iPhone em 3 coisas: um iPod, um navegador de internet e um telefone. E depois desse dia, a indústria mudou para sempre. Algumas empresas deixaram de existir porque não conseguiam replicar aquilo que Steve Jobs, junto à sua equipe, tinham criado. E já outras empresas tiveram que correr atrás do prejuízo e conseguirem criar um telefone que não tivesse botões nenhum na tela. Foi um momento inovador, inspirador, que tocou o mundo todo. Mas a saúde de Steve Jobs em 2008 não tinha melhorado, pelo contrário, tinha piorado. O câncer de Jobs tinha se espalhado ainda mais pelo seu corpo, e o seu problema de saúde era bem visível, principalmente pela sua perda excessiva de peso e pela sua aparência já cansada. Em janeiro de 2009, Jobs pediu uma licença para a Apple, e em março ele fez um transplante de fígado e voltou a trabalhar no final de junho. No ano seguinte, ele estava até muito bem, aparentemente bem. Foi até um ano muito produtivo para Steve. Foi na época que foi lançado o iPad, por exemplo, só para vocês terem noção. Mas em novembro de 2010, ele teve mais uma piora na sua saúde. E em 2011, Steve e os seus médicos descobriram a presença de mais tumores dentro do seu corpo. Jobs pediu outra licença para a Apple, e apesar de sempre estarem monitorando a saúde, dele estar sempre acompanhando a sua saúde e tratando com medicamento, tudo o que foi possível, em julho de 2011 o câncer tinha se espalhado por todos os seus ossos. Com a sua saúde cada vez pior, ele sabia que não conseguiria mais voltar para o comando da Apple e renunciou. E em outubro de 2011 o mundo sofre a perda de um gênio, a perda de Steve Jobs, que moldou e mudou a tecnologia que usamos hoje. Jobs faleceu com 56 anos. Sua personalidade incrível refletiu em todos os seus produtos. De um lado, uma pessoa inovadora, cheia de ambição e motivação. De outro, arrogante, perfeccionista ao extremo e muito sincero. E com certeza marcou o mundo com as suas criações incríveis. No dia de sua morte, a Apple emitiu uma mensagem para Steve e para todos os fãs. E a mensagem foi:
Estamos profundamente tristes em anunciar que Steve Jobs faleceu hoje. O brilho de Steve, sua paixão e força foram a fonte de inúmeras inovações, que enriquecem e melhoram todas as nossas vidas. O mundo é imensuravelmente melhor por causa de Steve. Os grandes amores de sua vida foram sua esposa Laurene e sua família. Nossos corações estão com ele e para todos aqueles que foram tocados pelos seus dons extraordinários. Se você gostou desse vídeo, vou pedir mais uma vez que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva. Estou produzindo mais conteúdo como esse e para você não perder, você precisa estar inscrito e deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua inscrição e pelo seu like. Até o próximo vídeo.